Olá para todo mundo. Estamos aqui de novo reunidos para a gente conversar mais um pouco sobre direito do trabalho. Na última aula, a gente estávamos aqui conversando sobre a eficácia referente à legislação. E nessa eficácia, a gente estava conversando sobre a questão da imediatidade, né? Quando a gente fala dessa questão da imediatidade, é porque a legislação trabalhista ela possui leis que são cogentes, né? Leis cogentes são aquelas que simplesmente são obrigatórias, então a necessidade do cumprimento dela. Qualquer tipo de modificação que venha a ser feita, a gente precisa de uma legislação que revogue essa lei e que cria-se uma nova situação. Então, por exemplo, a gente teve aí no ano de 2017 a reforma trabalhista que revogou os artigos que a gente tinha anteriormente, né? E substituiu por essa nova norma, vamos dizer assim. Então, vamos até compartilhar aqui a última coisa que a gente conversou na aula passada, que foi essa questão da imediatidade, né? Então, é de natureza da Justiça do Trabalho essa regra imperativa, né? Regra essa que tem que ser utilizada em todos os contratos de trabalho, tá? Com relação à irretroatividade, ela não atinge os efeitos de atos jurídicos praticados anteriormente à vigência da legislação. Então, isso é uma característica também da norma trabalhista, tá? A gente não vai atingir aquilo que já finalizou. Então, o contrato de trabalho que já foi findado, né? Vamos pensar no contrato de trabalho que terminou em 2015. Quando veio a reforma em 2017, a gente não mexeu no contrato de 2015, porque ele já tinha findado, já tinha acabado, né? E aí não tinha necessidade de trabalhar, de mexer naquele contrato novamente. Nesse sentido, a gente trabalha com o artigo 6 da LINDB, né? Que fala lá que é a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Então, o vigor imediato da legislação e os dispositivos de caráter imperativo terão também aplicação imediata às relações iniciadas. Então, quando a gente teve essa modificação de legislação lá atrás, automaticamente a nova legislação ela já foi aplicada nos contratos de trabalho que estavam em vigência, tá? Continuando nessa questão de análise da legislação trabalhista, a gente começa hoje conversando sobre revogação, tá? Como que vai funcionar essa situação de revogação da legislação, tá? Então vamos colocar aqui: a lei terá vigência, até que outra a modifique ou revogue. Então, enquanto não tiver uma outra legislação que faça algum tipo de modificação ou que faça algum tipo de revogação nessa legislação, ela vai continuar vigente. Quem determina essa situação ainda é a LINDB, tá? Então, a LINDB, no seu artigo 2º, ela determina o seguinte ponto: não se destinando à vigência temporária, a lei entrará em vigor até que outra modifique ou até que outra revogue. Então, enquanto eu não tiver uma legislação que modifique ou que revogue essa lei que está em vigência, automaticamente a gente não vai poder mexer nessa legislação, né? Então, vamos supor que se eu precisar agora de uma legislação que modifique as relações de trabalho, eu preciso que a reforma de 2017 seja revogada, né? E que venha-se, então, uma nova legislação modificando aquela existente. No direito brasileiro, assim como no direito trabalhista, não existe o fato de caducar a legislação, né?
Para nós, existe duas situações. Ou essa lei é temporária, então ela tem hora para começar, né, dia para começar, e ela tem dia para terminar. Então, agora que a gente está na época de pandemia, tem surgindo muita legislação temporária que vai durar enquanto durar a pandemia. Então, ela tem dia de início e dia de final, e às vezes ela pode ser prorrogada. Então, a gente coloca que ela vai terminar em setembro, a pandemia não terminou, então a gente prorroga para outubro, ela pode ser prorrogada, tá? Ou, se ela não tiver uma data de início e uma data de final, automaticamente ela só vai poder ser modificada se outra lei vier e revogá-la. Isso tem aí uma certa característica do direito constitucional, né? Que fala lá da abrogação, da derrogação da legislação, tá? Então, ela só vai poder ser revogada ou modificada se eu tiver outra legislação que faça isso. E aí, vamos colocar aqui, ó, que revogar é tornar sem efeito uma norma jurídica, retirando a sua obrigatoriedade, tá? Então, quando eu revogo uma norma jurídica, eu preciso, então, tirar essa obrigatoriedade da legislação vigente. Então, eu pego, vamos pensar assim, né? Que eu tenha a lei. Vamos colocar aqui um exemplo, tá? Para vocês entenderem o que eu quero dizer. Vamos colocar um exemplo. Eu tenho a lei 01 de 2019. Um exemplo, tá? E essa lei, ela está em vigor. Para que ocorra qualquer tipo de modificação ou revogação, então, para que ocorra modificação ou revogação, é necessário o surgimento de uma nova lei revogando a anterior. Vamos colocar aqui, ó. Nesse caso, surge a lei 10 de 2020, só um exemplo, né? Surge a lei 10 de 2020, revogando a lei 1 de 2019, tá? Então, para que eu possa modificar ou para que eu possa revogar, eu preciso do surgimento dessa nova legislação. Na Justiça do Trabalho, essa questão da revogação, ela é muito importante para nós em dois pontos que a gente discute aí bastante ela, tá? O primeiro ponto de bastante discussão é justamente o ponto da reforma que nós tivemos, né? E a gente tem também uma medida provisória. Então, eu vou colocar aqui, ó, a lei 13.467 de 17, que aí eu vou colocar, ó, entre parênteses, reforma trabalhista, tá? Mais medida provisória 808. A medida provisória 808, somada à legislação trabalhista, a reforma, essa medida ela altera alguns trechos da reforma, tá? Então, a gente tinha a reforma e aí a gente vem com essa medida provisória que faz algumas modificações dentro dessa medida, dentro dessa legislação. E aí, essas modificações que existe, ela vem determinando justamente essa questão
de quando entra em vigor, né, essa nova legislação. Então, ela discute isso. No entanto, que esses dois pontos, a lei mais a medida provisória, em seu artigo 2º, determinam posto na reforma deveria ser aplicado na integralidade nos contratos vigentes. Então, a partir do momento que surge essa reforma, tudo aquilo que está na reforma, ela foi aplicado dentro dos contratos que já estavam em vigência, tá? Então, precisou fazer aí devidas adaptações aos contratos que já estavam vigorando. Os contratos que já tinham se encerrado, ninguém mexeu, e os novos contratos vieram já dentro da reforma. O nosso problema estava nos contratos que já estavam em vigor, né? E aí foi se pacificado que os contratos que já estavam em vigor deveriam ser, então, enquadrados dentro dessa reforma trabalhista, tá? Dentro da revogação ainda, a gente precisa discutir como que vai funcionar a questão das normas coletivas, né? Então, dentro ainda da revogação, como que funciona, como que fica o aspecto das normas coletivas? Essas normas coletivas nada mais são do que a sentença normativa, o acordo e a convenção coletiva. Então, como que fica essa revogação? Eu posso simplesmente revogar, deixar de existir? Eu tenho prazo para que isso venha a ocorrer? E essas respostas estão todas dentro da própria CLT. Então, a gente vai começar com o artigo 614 da CLT. O 614 da CLT, ele determina o seguinte para nós: os sindicatos convenentes ou as empresas acordantes promoverão, conjunto ou separadamente, dentro de 8 dias, então vamos frisar aqui, ó, dentro de 8 dias da assinatura da convenção ou do acordo, ou referente ao acordo, o depósito de uma via do mesmo para fins de registro e arquivo do Departamento Nacional do Trabalho, e se tratando de instrumentos de caráter nacional ou interestadual, ou nos órgãos regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social, nos demais casos. Então, a gente tem um prazo de 8 dias, tá? Da assinatura da convenção ou do acordo, para que isso seja levado perante o Ministério do Trabalho. Então, vamos deixar aqui, ó, esse prazo, já vamos deixar fixado esse prazo de 8 dias que a gente tem aqui, né? Então, a gente tem um prazo dias após a assinatura não, perdão. Após a celebração da convenção ou do acordo coletivo, a via deverá ser depositada para arquivo e registro no Ministério do Trabalho. A gente precisa deixar essa via lá, tá? Para que possa, então, ser feito o registro. Depois desse prazo de 8 dias, tá? Prazo de 3
do depósito inicia a vigência, tá? Então, eu faço a convenção ou o acordo coletivo, tá? Depois de feito isso, eu tenho prazo de 8 dias para depositar uma via lá no Ministério do Trabalho, para que possa ser, então, registrada essa convenção ou esse acordo. 3 dias depois desse depósito, a convenção ou acordo passa a entrar em vigor, tá? Passa, então, a poder ser aplicada. Dentro ainda desse contexto, a gente tem aqui o artigo 600, vamos colocar aqui, artigo 614, no seu parágrafo 3º. Então, vamos pegar aqui o 614, parágrafo 3º. Não será permitida estipular duração de convenção coletiva ou de acordo coletivo superior a 2 anos, tá? Sendo vedada a ultratividade. Então, o prazo, tá? A convenção coletiva ou acordo, eles precisam trazer um prazo. Precisa-se ter um prazo de vigor dentro deles, tá? Precisa ter um prazo de vigência dentro deles. E esse prazo não pode ser superior a 2 anos. A legislação já determina que não pode ser superior a 2 anos. Nesse contexto ainda, o artigo 615 da CLT determina o seguinte: o processo de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação total, parcial da convenção ou acordo ficará subordinado, em qualquer caso, à aprovação de Assembleia Geral dos sindicatos convenentes ou partes acordantes, com observância do artigo 612. Então, ambos aqui são da CLT. E no 615, o que é importante? Se tiver um prazo de prorrogação. Aí, Cleiton, lembrei muito de uma pergunta que você me fez ontem, na hora que eu estava verificando o roteiro da aula. Me lembrei muito de uma pergunta que você me fez uns dias atrás, que quando vence, me corrija, acho que era mais ou menos esse contexto, né? Quando vence a convenção coletiva, o que a gente faz? Se a gente utiliza a convenção anterior ou se aguarda a convenção nova? Lembra que você me perguntou Sim, isso? sim. Foi algo nesse sentido, né? Foi Me isso lembrei mesmo. muito dessa pergunta. Falei, amanhã eu vou comentar isso com o Cleiton. Porque na hora não me lembrei do artigo, né? Então, é o 615 que fala que se tiver uma prorrogação, uma revisão, uma denúncia, uma revogação total ou parcial de convenção, isso fica subordinado a uma Assembleia Geral dos Sindicatos. Então, vamos supor assim, né? A convenção coletiva nova ainda não entrou em vigor. Às vezes a gente ainda está nesse prazo de 8 dias aqui, tá? Eu posso ser feito uma assembleia para prorrogar a convenção ou acordo que já existe para durar mais aí, sei lá, 30 dias, que é para que a outra convenção possa entrar em vigor, tá? Então, eu me lembrei aí do questionamento que você tinha me feito, e na hora do questionamento eu não me lembrei do artigo. Nessa situação do 614 e do 615, vamos deixar aqui, ó, que o prazo não poderá ser maior a 2 anos, tá? Então, a legislação já deixa isso fixado, tá? Que o prazo não pode ser maior do que 2 anos dessa convenção ou desse acordo coletivo. Com relação à revogação desses dois institutos, revogação pode ser parcial ou total,
antes do término, por Assembleia Geral, dos sindicatos, tendo vedada a ultratividade, tá? O prazo é de 2 anos, a gente não vai discutir, tá bom? Se eu quiser revogar antes deste prazo, tá? Eu preciso fazer uma assembleia. Essa assembleia precisa aprovar essa revogação. E aquilo que foi revogado, foi revogado. Não tem mais nenhum tipo de utilidade para nós, tá? Uma vez revogada a legislação, ou isso vale também para convenção e acordo coletivo. Uma vez revogada, não tem mais possibilidade de se querer fazer a aplicação, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. A gente tem uma orientação jurisprudencial que nós chamamos de OJ, tá? E essa OJ, essa orientação jurisprudencial 322 do TST, ela fala com relação a isso. Então, eu vou colocar aqui, ó, OJ, né, orientação jurisprudencial 322 do TST. Mais para frente a gente vai conversar só sobre OJ, tá? Então, a OJ, ela determina aqui, né, acordo coletivo de trabalho, cláusula de termo aditivo prorrogando o acordo para prazo indeterminado, ela é considerada inválida, tá? Por quê? Porque o 614, no seu parágrafo 3º, ele já determina um prazo máximo para que essa convenção ou para que esse acordo coletivo possa ser utilizado, que é de 2 anos, tá? Então, ela vai durar no máximo aí 2 anos. Naquilo que ultrapassa o prazo de 2 anos, a cláusula de termo aditivo que prorroga a vigência do instrumento coletivo originário por prazo indeterminado. Então, com relação a OJ 322, vamos colocar aqui, ó, o prazo deve ser respeitado, não podendo existir prazo indeterminado, tá? Eu não posso ter um acordo ou uma convenção coletiva por prazo indeterminado, tá? O prazo máximo de vigência é de 2 anos. Se tiver qualquer tipo de modificação com relação a isso, eu preciso fazer assembleia, tá? Então, se eu for revogar alguma coisa do tipo, eu preciso fazer assembleia nesse sentido. Mas eu não posso ultrapassar esse prazo de 2 anos, tá? Isso Professora, não vai poder acontecer. Oi. o Cleito, só para tirar uma dúvida que fica. Vamos supor na seguinte condição: o sindicato patronal e o sindicato do trabalhador, eles fecham uma convenção. Aí chega no momento de cumprir, a empresa ela não cumpre o que foi convencionado. A eficácia para o empregador, ele tem que seguir o que já foi acordado entre os sindicatos ou continua valendo o anterior? Mas você está dentro de que prazo? Não, pensa na seguinte situação. O acordo coletivo ou a convenção, ela é feita de, vamos supor, de maio de um ano a abril do ano seguinte. Aí a empresa, quando foi em maio, fechou uma outra convenção, acertou outra convenção que ia valer a partir de maio, depois que venceu o acordo. Aí Encerrou ficou. uma, já começou outra. Isso. Tá. Eles fecharam o acordo, tudo. Só que na hora de cumprir, a empresa não cumpriu a parte dela, que nem não pagou o reajuste salarial,
O que foi acordado. Hum. Pro funcionário, o que está valendo é o que foi acordado entre os sindicatos, ou o que estava previsto na convenção anterior, que era o que estava valendo até então, continua sendo aquele enquanto a empresa não se acertar. Tá. Vamos lá, Cleiton. Não pode existir a ultratividade, tá? Então, o que que a CLT determina nesse sentido, tá? A convenção, ela tem prazo de 2 anos. Aí aqui, ó, o próprio 614 fala, vedada a ultratividade, tá? Então, sendo vedada a ultratividade. Então, no exemplo que você está me dando, tá? Se eu tenho um acordo coletivo, uma convenção, que ela terminou em abril desse ano, e eu já tenho uma nova que começou posteriormente, tá? O correto é que se aplique a nova, não a velha, tá? Se porventura a empresa não está cumprindo com a convenção nova, a gente vai discutir a convenção nova, porque a velha ela já deixou de existir com o surgimento de uma nova convenção. Tudo bem, Cleiton? Não, eu entendi. Mas eu falo da seguinte: eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil. Tá. Vamos supor que a gente tinha uma convenção que venceu em abril Hum, e não tinha nenhuma compensação de eu trabalhar em feriado. Aí, uhum. nesse novo acordo, ficou acertado que a partir de agora, se eu trabalhar feriado, não importando se é municipal ou estadual, eu trabalhei esse dia, eu tenho direito de escolher uma folga posterior Uhum. como acordo. Aí entrou maio, que estava vigente, aí foi feito o acordo, aí entrou maio que estaria vigendo esse novo acordo. Vamos supor que a empresa, se o funcionário, vamos supor, trabalhou lá dia 1º de maio, e ele marca uma folga em junho para compensar esse feriado que ele trabalhou 1º de maio. A empresa, se ela não respeitar esse acordo de, o funcionário marcou a folga, e ela descontar o dia porque teoricamente ela não está cumprindo, se for discutir judicialmente, o que vai valer é o que foi acordado. O funcionário teria direito ao feriado. Sim. Ou até então não valeria. Não, o que vai valer é o que ele tem direito à folga, Perfeito. tá? Ficou claro agora. Ficou Ficou claro claro. que vai valer o que ele Ficou. tem direito à folga. Por quê? Porque quando ele fez isso, quando entra em vigor a nova legislação, eu entendi agora o que você quis dizer. Quando você entra com a nova convenção, a gente vai. Quando a gente fala que não tem a ultratividade, é que eu não posso querer aplicar. Porque senão, sabe o que ia acontecer? A gente ia querer fazer assim. Nesse ponto é mais produtivo para nós aplicar a convenção de 2010. Nesse ponto é mais produtivo para nós aplicar a convenção de 2020, né? Então, por esse Sim. motivo que se fixa um prazo e se diz, olha, com o surgimento de nova convenção, esquece a antiga. A gente vai fazer a aplicação da nova convenção. Mas a situação aconteceu quando ainda estava em vigor a convenção antiga. Não interessa. Você vai fazer a aplicação agora da nova convenção. Então, pega a situação que aconteceu lá atrás e traz para aplicação na nova convenção. Não, entendi. Isso independe de quando foi feito, mesmo que seja feito o posteriormente ao vencimento da convenção até então. Sim, Não, tá bom. Ficou tá mais bom? claro agora. Então tá jóia. Ok. Obrigado. Nada. Então, 614, 615, a gente tem a OJ 322. Ainda nesse sentido, eu vou trazer para cá o artigo 867 da CLT, que determina o seguinte: da decisão do tribunal serão notificadas. Deixa eu colocar aqui. Da decisão do tribunal serão notificadas as partes e seus representantes em registrado postal com franquia, fazendo-se outro assim a sua publicação no jornal oficial para a ciência dos demais interessados. O 867 ele torna público, né?
essas eventuais modificações que possa vir a acontecer. Então, vamos colocar aqui, ó, dentro do 867, a vigência se dá a partir da data da respectiva publicação. Então, ocorreu a publicação, automaticamente começa-se a vigência. Salvo se. Aí é claro que toda regra vai ter a sua exceção, né? Havendo convenção coletiva do trabalho, acordo ou sentença normativa em vigor, vírgula, o dissídio coletivo tiver sido ajuizado 60 dias anterior às respectivas aos respectivos termos finais. Então, eu preciso de uma publicação referente a isso, tá? Para que essa publicação, a partir dessa publicação, passe a se ter a vigência, tá? Agora, se eu tiver uma convenção ou um acordo coletivo, ou uma sentença normativa em vigor, esse dissídio coletivo, que é essa nova norma que vem, tá? Tiver sido ajuizado 60 dias anterior aos respectivos termos finais. Se eu movi algum tipo de ação, né? Então, o dissídio aqui coletivo, tem uma ação coletiva que foi ajuizada nos 60 dias anteriores aos respectivos termos finais daquela convenção que estava em vigor. Mas aí aqui, Cleiton, já até vou complementar a que a gente estava discutindo agora há pouco, tá? Eu tenho um dissídio coletivo, aqui eu tenho uma ação coletiva sendo movida, tá? E se eu tiver essa ação coletiva lá sendo movida dentro do Poder Judiciário e eu tenho alguma modificação, aí a gente vai trabalhar com essa data dos 60 dias, tá? Então, aqui eu preciso de um dissídio coletivo, é uma ação que já está em vigor, tá? Existindo essa ação que já esteja em vigor, que essa ação a gente está discutindo alguma situação da convenção anterior, né? Então, às vezes tem algum pedido ali envolvendo isso, mas dentro de um processo, a gente pode voltar até 60 dias dos respectivos termos finais. No exemplo que você me deu, não tem uma situação de processo, né? É simplesmente existir uma convenção e agora surge-se uma nova convenção. Aqui é a existência de um processo já tramitando, tá bom? Eu entendi, mas aí me fica uma dúvida, professora, porque vamos supor, o que nem no exemplo que a gente estava usando, o acordo ele vence em abril. Uhum. E a empresa fez um novo acordo lá, só que ela não começou a cumprir. Aí vamos supor que chega lá mês de agosto, setembro, o Sindicato dos Trabalhadores entra com um processo para ajuizar uma ação para que a empresa cumpra o que foi assinado pelo sindicato patronal. Uhum. Vamos supor que a sentença venha a sair já em janeiro do ano seguinte, próximo de vencer já esse, teoricamente, período desse novo acordo, que seria, vamos supor, de um ano. Uhum. Até então, quando sair a sentença, o transitado em julgado da situação, como que vai ficar até então o que tinha sido feito, já que esse prazo retorna? Então, mas esse prazo, ele só vai retornar, Cleiton, para essa situação em específico. Que aí ele, se já tiver sido ajuizada, eu posso voltar até 60 dias do início, tá?
para que eu possa fazer essa aplicação. Então, quando sai a legislação, quando sai a sentença, por exemplo, né, mandando o sindicato patronal, mandando a empresa cumprir com relação à convenção coletiva, tá? A gente vai ter que fazer cumprir a sentença. A sentença obriga o cumprimento da convenção coletiva, naquele termo, aquela convenção coletiva. E aí, como que a gente vai fazer isso? A gente faz a aplicação da sentença, pedindo para que se cumpra a convenção coletiva, tá? E aí, essa sentença que passa a valer. Porque se eu tenho uma sentença judicial, essa sentença precisa ser cumprida. Porque se ela não é cumprida, é descumprimento de ordem judicial. Não, aí eu entendi, mas é complicado, professora, Não, porque é assim, complicadíssimo. porque assim, aí eu falo por uma situação que a minha empresa passa, né, numa situação semelhante, só que é difícil você imaginar a eficácia disso. Sim. Eu falo de um processo que a minha empresa tem, movido pelo nosso sindicato, que já está correndo há 4 anos. E ainda não saiu uma decisão transitada em julgado. Qual que é o A discussão objeto ainda do processo? é o cumprimento do acordo coletivo. Ah, tá. Porque até então, como demora teoricamente algumas discussões, eu fico imaginando na situação assim. É o que eu falei. Imagina uma situação que está lá decidido que no acordo a gente vai tirar o feriado como um dia de descanso futuro se você trabalhar. Uhum. Aí lá a discussão seria todos os feriados. A empresa questiona, não é todos os feriados, vai ser, vamos supor, só feriado nacional. Aí sai a decisão a favor do que a empresa está falando. Aí vamos supor que passou 3, 4 anos desse acordo, da vigência desse acordo. Quando sair a decisão e a empresa teoricamente teve a razão na discussão, aí vai ficar como a eficácia? Os funcionários tirou todos os feriados, aí então não era todos, aí agora vai descontar. É muito complicado isso. É bem difícil. É uma situação bem complicada de verdade, né? A vida real é bem difícil mesmo. Na É, teoria parece às vezes na bonito, teoria mas é é muito bonito, complicado. né? Na Na teoria teoria é parece bonito. bonito, porque na teoria, se a gente for analisar, eu não estou dizendo aqui que um processo vai durar 4 anos. Se a gente for ler a CLT, esse processo dura dias. Em poucos dias está resolvido, entendeu? Ah, então tá bom. Então eu vou mover a ação, aí nesses 60 dias eu volto, então dá a impressão de que, vamos colocar, em alguns meses isso tudo está resolvido. Então, por exemplo, você está discutindo há 4 anos, né? Quando você tiver o trânsito em julgado disso, como fazer a aplicação disso? O que a gente vai ter que trabalhar? Provavelmente não vai existir as folgas, entre aspas, né? Sim, Essas sim. folgas vão ter de ser pagas, porque senão vai todo mundo parar, né? Para a empresa. Sim, eu falo isso porque desses 4 anos para cá, daí para frente, todos os acordos tá judicializado, tá todos. Então, e aí para a empresa. Então, provavelmente, o que vai ter que ser feito? Vai ter que ser feito pagamento. Paga-se como hora extra. Vai ter que ser É. alternativa para todo mundo, senão não vai ter ambulância. Não, é o que eu tô falando, porque essa discussão é que assim, a gente fala na discussão da legislação em si e olhando a teoria, parece que é rápido, vai correr de uma forma tranquila, mas é o que eu falo, é muito demorado, que nem eu falei, a gente tá com esse processo desde 2016 e de lá para cá todos, que é anual o acordo coletivo da empresa é anual, todos estão judicializados, Sim. todos. Aí quando sair os efeitos, vamos supor que saia daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, vai retroagir lá, imaginar, retroagir 60 dias, teoricamente, da propositura da ação. Uhum. Vai ficar E ainda tem gente nesse meio caminho que sai da empresa, como que ele vai parar? É muito Tem gente que complicado. já morreu. Sim, Aí quem vai é muito... receber são os herdeiros. É difícil, Cleiton. É difícil até para nós, professores. Não, eu Porque a gente imagino, é que a explica teoria de um é jeito. beleza. Aí quando vocês saem dos bancos escolares, vocês olham para nossas caras e falam assim, mas é outro. Não, não é outro. É que na prática é de outra forma. Não, é bem complicado. É É bem complicado. difícil. Porque eu fico imaginando essa situação de quem sai da empresa, trabalha já em outro local, como que ele teoricamente vai pagar por aquilo que teoricamente ele já usufruiu? Exatamente.
É Não faz difícil. sentido nenhum. É difícil. Para ser bem sincero, é difícil. E na sua vida prática vai ser difícil também. Eu imagino porque eu acompanho de perto a questão da É, discussão do vai ser processo, difícil eu também. acabo acompanhando bem de perto mesmo, e vejo a discussão de tese, tá lá em Brasília, lá no TST, a discussão disso, aí tá esperando o ministro decidir, aí tá. É bem complicado. Aí A vida troca prática é ministro, aí difícil. ministro morre, aí a política resolve tirar um ministro e colocar o outro ministro, aí o novo ministro não sabe o que o outro ministro fez. Isso. Porque a Aconteceu gente no tem as nosso caso. modificações, só para a gente concluir, a gente tem as modificações no STF jurídicas e políticas, né? Sim. É sempre um Sim. problema. E Sempre isso um problema. aconteceu no nosso caso. O ministro, teoricamente, que estava cuidando do nosso caso, do primeiro processo mais antigo, era um ministro que tinha sido só convocado para participar e completar a turma. Aí surgiu um ministro fixo, efetivo. Aí acabou. Aí, teoricamente, está aguardando a decisão dele que o outro já tinha tomado, mas teoricamente não valeu. É muito complicado. É bem difícil. É bem difícil mesmo. Na vida prática, realmente nem tudo são flores, para a gente ser bem sincero, né? Bem, mas vamos lá, Não, tá vamos ótimo. continuar aqui. Vamos andar, vamos andar. Vamos andar, né? O 868, galera, diz o seguinte: em caso de dissídio coletivo que tenha por motivo novas, olha lá, Cleiton, novas condições de trabalho e na qual figure como parte apenas uma fração de empregados de uma empresa, poderá o tribunal competente, na própria decisão, estender tais condições de trabalho, se julgar justo e conveniente, aos demais empregados da empresa que forem da mesma profissão dos dissidentes. E aí o que me interessa, na verdade, é mais o parágrafo único dele, que traz a questão de prazo, tá? É isso que mais me interessa aqui. O parágrafo único fala: o tribunal fixará a data em que a decisão deve entrar em execução, bem como o prazo de sua vigência, a qual não poderá ser superior a 4 anos. O 868 ele está discutindo a sentença normativa, tá? Então, a sentença normativa, terá de fixar prazo de vigência, vírgula, que não poderá ser superior a 4 anos. Então, o 868, ele fala de sentença normativa, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com os prazos das convenções e acordos coletivos e o prazo da sentença normativa, porque são prazos diferentes, tá? No entanto, que a súmula 277 do TST, ela discute essa questão. Então, a súmula, deixa eu pegar o texto da súmula aqui. A 277 do TST fala: sentença normativa, convenção, acordo, vigência e repercussão nos contratos de trabalho. Então, espera só um minutinho, deixa eu só pegar aqui ela de uma forma melhor. Súmula 277 do TST. Vamos trazer ela para cá. Convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho, eficácia, ultratividade, tá? Súmula cuja aplicação está suspensa nos termos da medida cautelar, mas aqui, ó, as cláusulas normativas de acordos coletivos que integram o contrato, os contratos individuais, os acordos coletivos ou convenções coletivas que integram contratos individuais de trabalho
somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho, tá? Então, a súmula 277 do TST também trabalha aí com relação à convenção e ao acordo coletivo. Então, tome muito cuidado quando a gente fala de prazos, tá? Vamos até voltar aqui para a gente relembrar. As normas coletivas, então, elas entram dentro da característica de revogação, tá? Então, as normas coletivas, elas podem vir a ser revogadas. Quais são as normas coletivas? A gente tem o acordo, a convenção coletiva e a sentença normativa, tá? Então, essas normas coletivas podem vir a sofrer revogação. A gente só precisa tomar cuidado como que isso vai acontecer, tá? Então, 614 fala do prazo que a gente tem para que possa entrar em vigência e o prazo para que ela possa ser arquivada dentro do Ministério do Trabalho, tá? 614, no parágrafo 3º, estipula que a convenção e acordo não podem ser superior a 2 anos, tá? O 615 fala que pode existir uma prorrogação ou uma revogação dessa convenção ou desse acordo, só que isso só pode acontecer por meio de Assembleia Geral. Eu não posso simplesmente chegar lá e falar, olha, a partir de agora muda, tá? Eu preciso de uma Assembleia Geral dos sindicatos. Então, o prazo não pode ser maior de 2 anos. Para revogar, eu preciso dessa Assembleia, tá? Depois disso, havendo, então, convenção coletiva ou sentença normativa em vigor e tendo um dissídio coletivo, se ele for ajuizado 60 dias anterior, a gente pode fazer a aplicação do 867, tá? Que é com relação à publicação dessa convenção e desse acordo. O 868, seu parágrafo único, ele vai começar a falar da sentença normativa, que determina que essa sentença normativa não poderá ser superior, o prazo dela não poderá ser superior a 4 anos, tá? Então, a sentença normativa também precisa ter prazo. Então, para a gente, assim, colocar numa regra geral, para ficar mais fácil da gente visualizar, acordo e convenção coletiva, prazos de 2 anos, tá? Sentença normativa, prazos de 4 anos, tudo bem? Se eu tiver que fazer algum tipo de modificação, revogação, né? No caso da convenção coletiva ou do acordo coletivo, aí a gente cai numa exceção à regra. Mas, de uma forma geral, vamos trabalhar aqui com regras geral, tá bom? Então, eu vou inserir aqui até uma planilhinha, mas aí não vamos esquecer que essa planilha, ela se trata de regra geral, tá? Eu não vou colocar aqui as devidas exceções. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos estipular regra geral, tá? Convenção e acordo coletivo. Prazo de vigência de 2 anos. Tá? Sentença normativa. Prazo de vigência de 4 anos, tá? Então, aqui a gente está trabalhando com uma regra geral. A gente já viu lá o que acontece com relação às exceções, tá? Então, de forma geral, é isso daqui que a gente tem. A minha convenção coletiva, ela tem esse prazo de 2 anos para que ela possa ser aplicada. Então, a cada 2 anos, a gente precisa ter uma modificação dessa convenção, tá? E a sentença, prazo de vigência de 4 anos. Como eu disse, essa é regra geral. As exceções a gente veio discutindo no meio do caminho, tá? Tudo bem aqui, gente? Professora. Oi, seu Antônio. O que é sentença normativa e como que ela é dada?
A sentença normativa, a gente até conversou sobre ela na aula passada, tá? Quando a gente fala de sentença normativa, ela está lá no artigo 114 da Constituição Federal. Artigo 114. 114, parágrafo 2º. Tá? A convenção, a sentença normativa, ela é vista como uma sentença, tá? Mas ela tem forma de sentença, mas materialmente ela é uma lei. E o que é a sentença normativa? De uma forma bem resumida e grosso modo, ela trata-se de decisões do TRT, tá? Ou do TST no julgamento de dissídio coletivo, tá? E aí ela tem as suas peculiaridades que a gente viu na aula passada. Então, ela é uma fonte do direito do trabalho, ela exterioriza o poder da justiça do trabalho, e, em via de regra, ela rege as relações entre trabalhadores e empregadores de determinada categoria. Mais um resumo, assim, um conceito básico dela são essas decisões do TRT ou do TST em julgamento de dissídio coletivo. Que torna-se lei. Materialmente ela é vista como sentença, mas ela tem aplicação de lei. Ah, legal. Obrigado, professor. Tá bom? Desculpe por ter perguntado outra vez, porque a senhora falou que deu na aula passada, eu acho que passou batido. Não tem problema. Obrigado. Qualquer coisa o senhor me pergunta, tá? Muito obrigado. Nada. Bem, então eu coloquei aqui só essa regra geral para a gente se lembrar, tá? Mas aí não se esqueçam das exceções que a gente viu até aqui, tá? Alguma dúvida com relação à revogação? Além da dúvida do Cleiton de que na teoria é bonito e de que na prática é difícil, mas essa eu não consigo sanar. Essa eu vou ficar te devendo, Cleiton. Não, tranquilo. Essa a gente, porque para nós já é difícil. Não, eu já estou acostumado, professora. Desses 4 anos acompanhando o dissídio coletivo aí, eu já tô acostumado com a vida prática é que nem autoescola. Dirigir na autoescola é bonito, mas na vida prática, dirigir no trânsito é outra coisa. Deixa eu até fazer um parênteses aqui dentro da matéria, mas apenas um parênteses. Quantas vezes a gente vem para a sala de aula, né? E aí a gente, por exemplo, quando a gente vai falar de audiência no processo do trabalho, e aí a gente explica como funciona a audiência, quem é que fala, quem é que não fala, como não fala. E aí no dia seguinte você vai fazer uma audiência e não é nada daquilo que você falou. Aí você fala, gente, quem é que tá mentindo no meio do caminho, né? Eu, por exemplo, de sábado, estão até convidados, quem quiser. De sábado, eu leciono a disciplina de prática jurídica, né? Na esfera civil e na esfera constitucional. Se você pegar a peça que eu explico no sábado e entrar no site do tribunal e procurar algum processo no meu nome, uma peça não tem nada a ver com a outra. Por quê? Porque, na teoria, a peça tem que ser feita de uma forma, e aí aqui a gente está pensando na formação de vocês e estamos pensando numa aprovação de exame de ordem, mas, na prática, a gente subtrai vários itens que a gente falou em sala de aula. Então, realmente é muito complicado. Realmente é. Eu tento fazer as peças o mais próximo possível do que eu ensino, porque eu tenho certeza de que alguém vai procurar, né, essa peça. Mas a gente subtrai muitos pontos. Ah, quer dizer então que aquilo que você ensina no sábado na vida prática eu não vou poder usar? Vai, você deve usar. Só que na vida prática é tudo tão corrido que às vezes não dá tempo de você fazer daquele jeito. Não dá tempo de você ficar procurando 2 doutrinas, não dá tempo de você ficar procurando jurisprudência. Ou às vezes na estratégia é melhor você não colocar a jurisprudência agora e colocar a jurisprudência no recurso. Então, assim, essas contradições entre teoria e prática realmente são bem complicadas para nós, né? Mas aí só um parênteses, um breve desabafo do que a gente passa por aí. Vamos voltar aqui para a nossa lei trabalhista, então, e agora a gente vai verificar
a aplicação, vamos colocar aqui, a aplicação da norma no espaço. Então, até agora, a gente estava vendo a aplicação da norma trabalhista no tempo, né? Quanto tempo ela dura, como que ela dura, onde que ela dura. Então, a gente estava vendo na questão de tempo, tá? Agora, a gente vai ver essa situação no espaço, no território, tá? No entanto, que a gente tem o princípio territorialidade, que fala justamente com relação a essa questão de território. Então, ele fala aqui, vigência espacial em regra, vírgula, somente no território nacional. Então, dentro do território nacional, o que a gente faz? A aplicação da legislação trabalhista vigente aqui dentro, tá? Aqui eu vou colocar um ponto para a gente abrir uma discussão, na verdade, né? Aplica-se a lei estrangeira, salvo se ela for mais favorável. E aqui a gente vai abrir uma breve discussão. Ontem eu estava lecionando o processo do trabalho, que tem vocês como base, né, direito do trabalho, direito material, e ontem eu estava lecionando direito processual do trabalho. No direito processual do trabalho, a gente tem lá uma parte de competência do direito processual que discute as relações de trabalho entre brasileiro nato ou naturalizado que vá trabalhar no exterior, tá? Então, a gente estava discutindo ontem como que a gente faz essa aplicação de legislação. Então, aqui, o que a gente precisa entender? Dentro do direito material, que é o que a gente está discutindo aqui, dentro do direito material, fixa esse princípio da territorialidade, ou seja, a legislação trabalhista, ela é vigente dentro de todo o território nacional, tá? Então, a mesma CLT que eu aplico aqui, é a mesma CLT que é aplicada no norte, é a mesma CLT que é aplicada no sul, é a mesma CLT que é aplicada no nordeste. Então, a mesma CLT vale para todos. Por quê? Porque ela é vigente em território nacional, tá? Agora, a gente pode ter leis estrangeiras, porque às vezes a gente tem empresas estrangeiras que possuem sede aqui dentro, né? E aí essa empresa, ela tem alguma norma própria dela que não tem na CLT, tá? Não existe essa norma na CLT. Posso fazer essa aplicação? Posso. Se isso for mais favorável ao empregado, não tem problema de fazer essa aplicação, né? Dentro do processo do trabalho, a gente tem uma modificação de chave nesse sentido, né? Por quê? Porque a gente aplica o direito material estrangeiro, se for necessário, mas um eventual processo do trabalho, ele vai ser aplicada às leis processuais vigentes no país, né? Vigentes no Brasil. Mas no direito material, a gente sempre vai verificar o que é mais favorável ao empregado. Então, a gente tem a CLT, que é de território nacional, mas se eu tiver dentro de uma empresa estrangeira alocada aqui no Brasil, e essa empresa, porventura, tenha algum tipo de legislação mais favorável, eu posso fazer essa aplicação, tá? E aí a gente volta naquele princípio da onde o empregado ele é o hipossuficiente da relação e a necessidade de proteção dentro desse empregado, né? A necessidade de protegê-lo. Então, a gente precisa observar uma eventual lei estrangeira que seja mais favorável. Se a gente tiver isso, a gente pode fazer a aplicação dessa lei estrangeira. Quando a gente fala da aplicação da norma trabalhista no espaço,
tem dois pontos que a gente precisa discutir, que é a renúncia e a renúncia e transação, tá? São dois pontos que a gente precisa observar quando a gente fala dessa aplicação de legislação no espaço, dentro do espaço nacional aí de aplicação de lei, tá? Então, aqui eu vou começar falando da renúncia, tá? Toma cuidado para você não confundir renúncia com revogação, tá? A revogação refere-se à aplicação da norma no tempo. Então, eu revogo a legislação ou eu revogo para a criação de nova legislação, tá? Ou eu revogo porque acabou o prazo daquela legislação. A renúncia é quando a gente fala da renúncia de direitos, tá? Então, não vamos confundir renúncia com revogação, que são coisas aí distintas, tá? Vamos começar, então, falando da renúncia. O que seria essa renúncia? É um ato jurídico unilateral pelo qual o titular de um direito certo dele se despoja, ou seja, dele renuncia, vamos dizer assim, tá? Complementando essa colocação, ato pressupondo a certeza subjetiva de um direito importa em concessão de uma das partes, referendo-se à desistência do direito, tá? Então, quando a gente fala da característica de renúncia, tá? A gente está falando que essa renúncia é quando eu abro mão, quando eu desisto de algum tipo de direito, tá? Só para a gente deixar os dois conceitos juntos, quando que eu vou falar de transação? Que agora a gente vai ver um por um, tá? Mas só para deixar os dois conceitos juntos, quando que a gente vai falar de transação? A gente fala da existência de transação quando tem um ato jurídico bilateral que importa em concessão recíproca das partes, tá? Então, a concessão recíproca é quando ambas as partes, cada um cede de um lado, e aí a gente acaba fazendo o que nós chamamos também de acordo, tá? Dentro aqui da transação, vamos colocar o seguinte: incerteza subjetiva sobre o direito patrimonial no que concerne a sua existência. O que concerne a sua existência. Extingue obrigações litigiosas ou
duvidosas, tá? Quando você ouvir a terminologia transação, sempre lembre da característica de acordo, tá? Então, a existência de um acordo ou de uma composição, tá? Vamos agora esmiuçar a renúncia, tá? Coloquei os dois conceitos juntos só para não ficar uma coisa vagando por aí, mas vamos agora esmiuçar a questão da renúncia, tá? Que é quando a gente fala dessa desistência do direito. A renúncia, para nós, ela vai começar no artigo 9º da CLT, tá? Então, quando a gente vai lá para o comecinho da CLT, no artigo 9º dela. Deixa eu pegar aqui o artigo 9º. Artigo 9º da CLT determina o seguinte: serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação, tá? Então, qualquer ato que tenha a intenção de desvirtuar aquilo que a CLT determina, esses atos vão ser considerados nulos. Então, na legislação trabalhista, não existe dispositivo proibindo expressamente a renúncia e a transação, sendo nulo qualquer ato que contrariar as normas de proteção. Então, qualquer ato que venha a prejudicar a legislação trabalhista, esse ato vai ser considerado nulo, tá? Então, às vezes, a gente tem aquele empregador que força, né? Ele força algum tipo de situação e aí essa situação causa um prejuízo ao empregado. Então, nessas situações, a gente vai ter aí uma nulidade referente a esse ato. E nesse ponto, tem um princípio que eu acho ele de suma importância dentro do ordenamento jurídico, que chama autonomia da vontade. Esse princípio da autonomia da vontade, ele vem das relações contratuais, tá? Quando a gente fala de autonomia da vontade, a gente vai estar se baseando, ele vem, a natureza dele é do direito civil, tá? Então, quando a gente fala de negócio jurídico, quando a gente fala da construção de um contrato, a gente trabalha com a autonomia da vontade. Pois bem, eu quero traçar aqui com vocês um raciocínio e até uma discussão nesse sentido. Quando a gente fala de um contrato de trabalho, é importante a gente fixar essa autonomia da vontade, ou seja, a livre manifestação de vontade das partes na celebração deste contrato, tá? Então, dentro do direito do trabalho, a gente também tem essa autonomia da vontade, a necessidade da livre concessão das partes, da livre manifestação das partes na celebração contratual, mesmo sendo um contrato de trabalho, tá? Então, é difícil, às vezes, a gente enxergar isso, né? Porque você chega numa empresa para trabalhar, eles te dão lá um contrato já formatado,
E aí você, às vezes, no medo de perder o emprego, você não discute, né? Você simplesmente assina e tá tudo certo. E aí depois, com o tempo, você começa a verificar que aquilo que foi acordado não é bem aquilo que está sendo cumprido. Então, se você pegar o seu contrato de trabalho, você vai verificar lá, você tem que trabalhar das 8 às 18 com 1 hora de almoço. Então, tá bom, estou trabalhando 8 horas por dia. Aí você começa a verificar que, na verdade, a empresa exige tanto de você que essa sua 1 hora de almoço transforma em 15 minutos, né? E a empresa não arca com as questões de horas extras nesse sentido. São situações que deveriam ser discutidas no contrato de trabalho, no momento da contratação. Só que como o contrato de trabalho ele é uma questão um pouco mais frágil, né? Diferente de um contrato de compra e venda de uma casa, por exemplo, ele é um contrato um pouco mais frágil, existe uma fragilidade maior. Às vezes, essas discussões não são feitas e acaba se gerando posteriormente um prejuízo ao empregado. Então, nesse sentido, dessa autonomia da vontade, é importante a gente entender o seguinte, que a autonomia da vontade refere-se a livre estipulação em relação à vontade, no campo trabalhista, tá? Então, é a aplicação de um princípio que a gente tem lá no direito privado, lá dentro do direito civil, mas que a gente faz a aplicação dele aqui dentro do direito do trabalho. No entanto, que eu vou trazer aqui um artigo que para nós já é bem conhecido, né? Um artigo que para nós já é bem famosinho. É o artigo 611-A. A gente já conversou sobre ele várias vezes e a gente agora vai dar vamos dizer assim, a gente vai dar uma analisada melhor nesse 611-A, porque a gente sempre analisou o caput dele, né? A gente nunca analisou os seus incisos. Então, o 611-A, ele traz o seguinte texto, é até um texto um pouco longo aqui, vamos formatando ele, tá? A gente já discutiu o 611-A no seu caput, a gente já verificou o que a gente pode e o que a gente não pode, a título de caput do 611-A, tá? Agora a gente vai discutir os incisos. Então, o 611-A fala que a Convenção Coletiva de Trabalho tem prevalência sobre a lei quando em outros dispuserem sobre. Aí ele vem lá. Inciso 1º. Pacto a jornada de trabalho, observados limites constitucionais. Então, a convenção coletiva pode até mexer na jornada do trabalho, mas essa convenção coletiva, ela precisa obedecer o tempo de trabalho que a Constituição Federal autoriza, que via de regra são 44 horas semanais, tá? Banco de horas anual. Então, se você não tiver pagamento de horas extras, você pode ter o banco de horas, que a cada ano precisa ser zerado, tá? Depois disso, intervalo intrajornada, respeitando o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Mas a gente pode ter convenção coletiva que determina um intervalo menor, tá? Esse intervalo intrajornada refere-se ao horário de almoço, tá? Eu posso ter uma convenção coletiva com um prazo inferior, porque a convenção coletiva determina isso, tá? Mas eu preciso ter uma compensação nesse sentido. Outra meia hora vai para o banco de horas. Eu vou poder sair mais cedo um dia da semana, né? Eu conheço empresas, por exemplo, que elas determinam meia hora de almoço, mas de sexta-feira as pessoas saem mais cedo ou chegam mais tarde, tá? Adesão ao programa do seguro-desemprego. Então, a empresa tem que aderir a esse programa, tá? Não pode, não. Não, aqui, se você trabalhar aqui, quando você for embora,
a gente não vai te dar seguro-desemprego. Não tem essa, tá? A legislação obriga o seguro-desemprego. Plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como a identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança. Então, eu preciso ter um plano de carreira para esses funcionários, tá? Preciso determinar como que vai ser os registros desses funcionários, quem é cargo de confiança, quem não é cargo de confiança, qual é o plano de carreira? Você começa numa função e vai subindo para outras funções. Como funciona esse plano de carreira, tá? Um regulamento empresarial, então um regulamento da própria empresa, eu também preciso ter, tá? Representante dos trabalhadores no local de trabalho, normalmente são os membros do sindicato e a gente tem o pessoal da CIPA, que representa, então, os trabalhadores, tá? No caso aí do teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente. Então, se eu tenho essas características dentro da minha empresa, eu preciso ter regras para essa situação. Se eu tenho um empregado que ele vive de sobreaviso, como que é esse sobreaviso? Qual que é o horário desse sobreaviso? O que ele pode fazer nesse sobreaviso? Uma remuneração por produtividade, que aí entra a questão das gorjetas, tá? Percebidas pelo empregado e remuneração por desempenho individual. Então, são prêmios que esse empregado vai recebendo a cada ano que ele trabalha na empresa, tá? Registro da jornada de trabalho, como que é feito o registro? Qual que é o tipo de cartão de ponto que eu vou utilizar? É o digital? Não, é o de crachá? É login, logoff nas empresas de tecnologia, tá? Troca do dia de feriado. Então, vamos lá, é um feriado municipal e a minha empresa, ela tem de território nacional. Vamos substituir um para o outro ou não vamos substituir um para o outro, tá? Então, a gente também precisa ter isso já estabelecido. Enquadramento do grau de insalubridade. A gente vai ver mais para frente que a insalubridade, ela tem graus. Então, qual que é o grau de insalubridade dessa empresa? E se for uma empresa que tenha riscos de periculosidade, a gente também vai verificar como funciona essa periculosidade. Prorrogação em jornada em ambientes insalubres. Então, se você trabalha no ambiente insalubre e você precisa prorrogar a sua jornada de trabalho, como que é feita essa prorrogação? Eu preciso de autorização do Ministério do Trabalho para você poder fazer horas extras em um ambiente insalubre, tá? Prêmios de incentivo em bens ou serviços, em programas de incentivo. Então, incentivar esse empregado com a utilização aí de bens que ele possa vir a ganhar. A gente enxerga muito isso em empresas que trabalham com vendas, né? Então, as famosas questões de metas cumpridas, você recebe prêmios. E o pagamento do PLR, que é a participação nos lucros ou resultados da empresa. Então, um contrato de trabalho, em regra, ele precisa ter isso daqui, tá? Ele precisa trabalhar com isso daqui. E nisso daqui, a convenção coletiva de trabalho, ela tem prevalência sobre a lei, tá? Então, a convenção coletiva de trabalho, ela pode discutir essas situações. Quantas empresas não têm uma convenção coletiva que discute a questão do intervalo de almoço? Quantas convenções coletivas que não determinam o pagamento de PLR, né? A necessidade do pagamento de PLR. Então, isso daqui que está no 611A é a base da formação de um contrato de trabalho, tá? E a gente vai passar ponto a ponto ao decorrer das aulas, a gente vai passar ponto a ponto. Eu coloquei aqui só num panorama geral para a gente entender essa autonomia da vontade, que é essa livre estipulação em relação às partes na vontade de celebrar este contrato de trabalho, tá? Então, isso daqui é uma base que a gente tem
para que esse contrato de trabalho ele possa vir a existir. E aí, trabalhando junto com o 611-A, a gente tem um artigo que também já é conhecido nosso aqui, que é o artigo 444 da CLT. Então, o 444 da CLT, e aí agora aqui a gente vai trabalhar com caput e com parágrafo único. O 444 fala das relações de trabalho que podem ser objeto de livre estipulação entre as partes. A gente já conversou sobre ele diversas vezes, né? E o parágrafo único dele que traz aí as características com relação aos hipersuficientes, que a gente também já conversou sobre isso. Então, o 611, ele também vai ter a mesma eficácia dentro do artigo 444 da CLT e o seu parágrafo único. No entanto, que o parágrafo único fala: a livre estipulação que refere ao caput deste artigo aplica-se nas hipóteses do artigo 611-A, com a mesma eficácia e preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso de empregado portador do diploma de nível superior, que a gente já conversou, né? Os empregados com diploma de nível superior refere-se aos funcionários hipersuficiente. Então, vou deixar aqui, né? As matérias do artigo 611-A da CLT são indicadas aos funcionários hipersuficientes. E aí a gente já conversou sobre esses funcionários hipersuficientes, né? Que trata-se daqueles que têm o diploma de nível superior, tá? Aos demais trabalhadores, a validade da renúncia deve levar em consideração 2 pontos. Quando a gente fala dos hipersuficientes, que são aqueles que têm lá o diploma de ensino superior, tá? As matérias do 611 se aplicam neles. Então, aquilo que acontece no 611, que funciona para os demais funcionários, os hipersuficientes também vai funcionar, tá? Aos demais trabalhadores que não estão enquadrados no 444, ou seja, não são hipersuficientes, a gente vai ter que tomar aí um pouquinho mais de cuidado com eles referente à denúncia, tá? Referente à renúncia. Primeiro ponto que a gente vai precisar tomar um pouquinho mais de cuidado com eles. No momento da celebração do contrato. Então, quando esse contrato ele entra em vigor, a gente precisa tomar um pouco de cuidado em como que esse contrato vem, tá? Por quê? É nula de pleno direito o empregado coagido a renunciar por imposição do empregador para permanecer no emprego, tá? Então, essa questão de ser coagido para se permanecer no emprego, isso vai ser considerado nulo de pleno direito, tá? O que a gente enxerga muito hoje em dia, essa coação para você aceitar o contrato de trabalho e renunciar a alguns direitos para você poder permanecer lá. Então, por exemplo, aquela empresa que força a não te entrega os equipamentos de segurança, ela não te entrega os equipamentos, mesmo você precisando dos equipamentos,
mas você também não consegue se desligar da empresa, tendo em vista a necessidade do emprego, né? Que tem, o emprego, como a gente já conversou, é o que faz a roda da economia girar. Outra coisa que a gente também precisa tomar cuidado com eles é na vigência do contrato de trabalho, tá? Nesse sentido, a gente tem uma irrenunciabilidade dos direitos. Eu não posso renunciar esse direito com relação à vigência, tá? Pode ocorrer a renúncia decorrente do ajuste contratual, se não tiver prejuízo ao empregado. E aí a gente volta num exemplo que eu dei logo no começo da nossa conversa. Nessa época de pandemia que a gente está passando, a gente tem visto muitas empresas fazendo uma diminuição de carga horária e automaticamente uma diminuição salarial para que a gente não tenha uma dispensa em massa, né? Se eu diminuo a minha carga horária, automaticamente vai diminuir o meu salário. E aí, nesse sentido, esses ajustes contratuais, eles podem ser feitos. O que não pode gerar é um prejuízo ao empregado. Então, por exemplo, eu vou diminuir o seu salário, mas eu vou manter a sua carga horária. Aí não pode, né? Mas eu posso ter uma diminuição de carga horária e automaticamente uma diminuição a título de salário por um determinado período aí de uma situação atípica que nós estamos passando, tá? E no momento da extinção do contrato de trabalho, ou depois dela. Nesse sentido, a renúncia é vista com menor restrição. Menor restrição porque o contrato de trabalho, em regra, já acabou, tá? É lícita a renúncia do que seja fruto do exercício livre da vontade e que se dê em relação aos direitos adquiridos, isto é, já incorporados. Ou seja, no momento em que se encerra um contrato de trabalho, tá? A renúncia a eventuais direitos, ela é vista com um pouquinho menos de restrição, tá? A gente não enxerga aí como um grande problema eventuais renúncias que venham ser feitas. Então, no momento que extingue o contrato de trabalho, a gente chega numa composição no sentido de que eu vou abrir mão do PLR, por exemplo, né, que é o pagamento dos lucros da empresa. Essa situação pode acontecer desde que seja uma livre vontade, tá? Desde que você não seja obrigado, desde que você é empregado, não seja obrigado ou forçado a realizar essa renúncia, realizar essa restrição. Que aí acaba entrando um pouquinho nas características de transação, né? Que a gente tem
que é essa composição a ser fixada. Agora, a súmula 276 do TST, ela é muito tácita no seguinte sentido. Súmula 276 do TST. Vamos colocar ela aqui. A súmula 276 do TST fala com relação ao aviso prévio, tá? Com relação ao aviso prévio, o direito do aviso prévio, ele é irrenunciável, tá? Não se discute aviso prévio, tá? Então, é irrenunciável pelo empregado. O pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver prestado serviços obtidos no novo emprego. Então, você não tem, a CLT não autoriza a renúncia referente ao aviso prévio, tá? Não tem como você abrir mão do aviso prévio. Então, esse aviso prévio, ele vai ter de ser indenizado, ou você vai cumprir o aviso prévio, depende aí de que situação você tá, né? Se você já tiver num emprego novo, então a gente não vai discutir as situações do aviso prévio. Mas se você foi mandado embora, por exemplo, esse aviso prévio, tá? Ele vai ter de ser cumprido de alguma forma. Ou ele vai ser indenizado, ou você vai cumprir esse aviso prévio. Então, a súmula 276 do TST, ela fala que com relação ao aviso prévio, ele é um direito irrenunciável, tá? Tudo bem com relação à renúncia? Professora. Oi. Uma pessoa que trabalha numa empresa e a empresa não tem um contrato, ela perde os direitos dela? Eles pagam tudo. A empresa ela não tem vínculo empregatício, é isso? Ou verbal, é. Tá, é verbal. Uhum. Então, Rê, nessa situação, a gente vai precisar comprovar a existência do vínculo empregatício, tá? Porque tudo isso daqui que eu disse, tá? Eu estou partindo de um contrato que exista, né? Sim, Da existência de um vínculo. Eu trabalho sem registro. Então, se você trabalha sem registro, automaticamente não foi feito o contrato de trabalho, tá? Então, a única forma de reconhecer esse contrato de trabalho é por meio de ação. Não tem outra alternativa, tá? Uhum. Então, a gente precisa mover uma ação pedindo para reconhecer o vínculo empregatício, tá? Vínculo empregatício sendo reconhecido, o 611-A é aplicado. E as demais normas que existir, tá? Não sendo reconhecido o vínculo empregatício, não tem como fazer a aplicação dele. Por isso que a gente fala, na prática, que ações de vínculo empregatício é meio que jogar na loteria. Ou você vai ganhar tudo, ou você vai perder tudo. Perder tudo. Tá? Ela é um processo de grande risco, tanto para o reclamante quanto para a reclamada. Porque se a reclamada perder, ela vai ter que pagar tudo durante todo o período que foi reconhecido, tá? E se o reclamante perder, ele perde tudo durante todo aquele período que ele trabalhou. Então, a gente brinca muito que é ganhar na loteria. Entendi. Tá bom? Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida com relação à renúncia? Não? Então, a gente vai começar... Opa! A gente vai começar a transação, tá? Então, vamos colocar aqui. Transação. A gente já conceituou, né, a situação de transação aqui em cima, que quando a gente fala de transação, é esse ato jurídico bilateral, tá? Que tem concessão recíproca. A transação, na Justiça do Trabalho, ela é muito mais comum do que na Justiça Comum, tá? Ela é bem mais aplicada. Quantas vezes vocês já não ouviram que você vai para uma audiência trabalhista e a intenção é apenas a composição de um acordo, né? Então, ela é muito mais comum,
para a Justiça do Trabalho do que para a Justiça Comum, tá? Só que a transação, ela depende dos seguintes requisitos. E aí vamos colocar aqui os principais requisitos com relação à transação, tá? Os principais requisitos que a gente tem: presença de 2 ou mais pessoas, ou seja, para que eu possa fazer uma transação, eu preciso, tá? De reclamante e reclamada, ou reclamante e reclamadas, tá? Mas eu preciso que as partes estejam ali presentes, tá? Ou representados por os seus advogados, mas eu preciso disso, tá? Incerteza sobre o direito patrimonial. Então, às vezes eu não tenho muita certeza daquilo que eu tenho direito a receber, tá? E a gente também precisa de concessões recíprocas, tá? Então, a necessidade de que ambas as partes estejam dispostas a ceder, né? Então, um está disposto a ceder de um lado e o outro está disposto a ceder do outro, tá? A gente tem essa necessidade de que ambas as partes estejam dispostas a fazer esse acordo, ambas as partes estejam dispostas a fazer aí as devidas concessões, tá? Com relação à transação, ela pode acontecer de algumas formas. Então, a primeira forma que a gente tem, e a mais comum, na verdade, é a conciliação judicial. E aí, nessa conciliação judicial, a gente tem efetivada sob a vigilância e tutela da Justiça do Trabalho. Quando eu falo de uma conciliação judicial, é aquela conciliação que ela é realizada perante o juiz do trabalho, tá? É aquela conciliação que ela é realizada através de um processo trabalhista. Essa conciliação judicial, ela pode acontecer a qualquer momento ou grau de jurisdição do processo, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Pode ocorrer a qualquer momento ou grau de jurisdição do processo. Então, a qualquer momento, eu posso chegar nesse acordo, né? Eu não preciso ter uma conciliação somente ali na audiência inicial. Eu posso ter essa conciliação a qualquer momento ou grau de jurisdição. Eu mesmo, na vida prática, já fiz acordos depois que eu tinha sentença. Já estava na fase de execução. E aí a empresa não conseguia pagar na totalidade aquela sentença, então a gente conseguiu conversar num pagamento de forma parcelada, tá? E aí isso pode acontecer, então, a qualquer momento ou grau de jurisdição, pode ser proposto pelas partes em qualquer oportunidade. Não necessariamente eu preciso apresentar uma petição com uma proposta de acordo. Eu posso ligar para o advogado e falar: olha, doutor, eu tenho uma proposta, a empresa está disposta a fazer o pagamento de tal forma, o que o senhor acha, né? Então, essa conciliação judicial, ela acontece a qualquer momento ou grau de jurisdição, mas o que é o mais importante nesse sentido aqui? Vou até colocar: homologação do acordo, tá? É importante, se eu já tenho um processo em tramitação, é importante que exista a homologação judicial dessa conciliação, tá? Por quê? A homologação do acordo gera uma sentença e essa sentença é um título executivo judicial. Ou seja, se eu fizer um acordo
e a empresa não cumprir, eu tenho a possibilidade de realizar a execução desse acordo com as devidas aplicações de multa. Então, outro ponto que é importante também nessa conciliação judicial, estipular as regras da conciliação, ou seja, valores, forma de pagamento, data de pagamento, vamos colocar forma e data aqui. Forma e data de pagamento e aplicação de multa em caso de descumprimento, tá? Então, é importante que a gente deixe isso estipulado neste acordo que está sendo feito, tá? Segundo ponto que a gente tem aqui também... Professora. Oi. Só tirar uma dúvida sobre a questão da conciliação. Quando fala que em qualquer grau de jurisdição, se um processo está em Brasília, quando se pede para fazer um acordo, essa discussão com acompanhamento da justiça é sempre feito aqui na primeira instância ou o pessoal do TST acompanha? O pessoal do TST acompanha, Cleiton. Porque a gente precisa apresentar o acordo no grau de jurisdição que esse processo está, né? Então, eu vou apresentar, quando eu apresento esse acordo, eu apresento esse acordo no processo, independente de que grau que ele esteja, né? Então, se ele está numa fase recursal e essa fase recursal está lá no TST, por exemplo, eu vou apresentar lá que foi celebrado um acordo, qual é os termos do acordo e pedindo a homologação, tá? Sim, mas Nesses o Sejusc, casos, o que pode mas o Sejusc que vai fazer? Então, nesses casos, o que pode acontecer? Sendo apresentado esse acordo, o TST topar o processo, pega ele todo e encaminha de volta para a vara do trabalho de origem, e aí a homologação é feita lá, tá? Ou tem casos que o próprio TST homologa. Aí depende da situação do caso específico. Depende da situação, né? Vamos pensar assim, se é um acordo referente a uma convenção coletiva, por exemplo, provavelmente o TST vai homologar, tá? Agora, se é um acordo ali entre reclamante e reclamado, uma empresa e um empregado só, normalmente ele pega e retorna para a vara de origem. Na vida prática, tá? Na vida prática, nós advogados, o que a gente faz? A gente protocola no processo, tá? E comunica ao juízo de primeira instância que foi feito um acordo e pede para que o juiz peça a remessa dos autos, o retorno dos autos. Para que se ele faça tiver em tribunal, nesse caso, Oi? caso ele tenha em tribunal. O processo está lá no TST, tá? Vamos pensar assim. O que a gente faz? Era um processo que estava aqui, estava em São Bernardo e hoje ele está no TST, tá bom? Então, normalmente, o que a gente faz? A gente protocola o pedido de acordo aonde estiver o processo, tá lá no TST. Então, eu faço o protocolo lá e comunico o juízo de primeira instância. Então, o juízo aqui de São Bernardo, olha, a gente fez um acordo. Então, peça para os autos retornarem do TST para homologação do acordo. E aí, o próprio juiz também comunica o TST, olha, teve um acordo, devolve o processo para cá que eu vou resolver por aqui mesmo. Depende da situação. Vai da questão prática mesmo, do caso em si. Vai da questão... É que normalmente, Cleiton, assim, né? Para um processo chegar no TST, você precisa ter ferido Constituição Federal, ou você precisa ter ferido CLT, e você precisa ter muito dinheiro, por causa dos valores dos recursos. Sim, né? sim. São raros os processos que realmente chegam no TST, tá? Normalmente a gente para ali no TRT, que é o recurso ordinário. Normalmente a gente para ali, tá? Mas se tiver no TST, normalmente na prática é assim que a gente trabalha. Não, tranquilo, tranquilo. Tá bom? Tá ótimo. Gente, tudo bem com a conciliação? A gente já viu várias vezes ela na vida, né? Diga, Regiane. Voltar para a dúvida.
Volta um pouquinho antes, quando você começou a falar de transação, que você colocou um termo ali, eu queria... Isso, quando você fala em concessão recíproca, é necessário abrir mão, os dois lados é necessário, ou normalmente um lado abre, o outro não? Então, concessões recíprocas, Cleiton, parte do seguinte princípio: eu vou ceder um pouco e você vai ceder outro pouco, né? Porque se eu chego para você e falo assim, eu não abro mão de nada, não tem como a gente fazer um acordo, né? Se você não abre mão de nada, automaticamente você não está disposto a fazer uma transação. Então, a não ser que eu chegue para você, então tudo bem, já que você não abre mão de nada, eu abro mão de tudo e vou pagar tudo que você está pedindo, tá? Pode acontecer? Pode, mas normalmente quando a gente fala de transação, é essa concessão. Você concorda comigo que quando eu falo para você, tudo bem, eu concordo então com o que você está dizendo e eu vou te pagar tudo, eu estou fazendo uma concessão nesse sentido, né? Então, quando a gente fala de concessão recíproca, um bom acordo ele é feito quando não é ruim para ninguém, mas também não é bom para ninguém, né? Então, vamos lá. Olha, eu abro mão de receber o PLR, tá? Mas eu não abro mão de receber o adicional de insalubridade. Aí você chega para mim e fala assim: olha, eu prefiro te pagar o PLR do que o adicional de insalubridade. É uma conversa que a gente vai precisar ter, né? Aí pode envolver qualquer direito, teoricamente. Pode. Normalmente, na prática, como que a gente faz essas concessões, né? Como que a gente faz uma transação na prática? Os advogados chegam e falam assim: olha, o advogado da reclamada, olha, eu fiz os cálculos e para mim o processo hoje vale 10 mil reais, tá? Eu estou disposto a pagar 8, tá? O advogado do reclamante, olha, eu fiz os cálculos, o processo para mim vale 11 mil reais e o reclamante está disposto a receber 9. E aí a gente vai meio que trabalhando ali para chegar num denominador comum, sem discutir muito qual é o direito que eu estou pagando, né? A gente discute, na verdade, qual é o valor que vai ser recebido. Tá? Assim fica mais fácil de entender. Então, na verdade, o que leva em conta normalmente nos acordos são o valor do processo num geral. O valor do processo num geral, entendeu? Não é especificado, então, detalhado sobre o que vezes, dependendo do valor do acordo, valores altos, o juiz pede para discriminar o que está sendo pago, né? Então, mas também assim, não tem uma regra do que eu tenho que discriminar. Aí a reclamada escolhe normalmente aquilo que não vai incidir nenhum tipo de imposto ou qualquer tipo de recolhimento perante o INSS. Sim. Né? O juiz autoriza isso. Então, quando o juiz pede para que você discrimine quais são as verbas do acordo, aí às vezes a gente coloca, olha, eu estou pagando 2 mil reais de dano moral, estou pagando 2 mil reais de vale transporte e estou pagando 1.000 reais de horas extras, tá? Então, depende do valor do acordo, o juiz pede para que seja feita a discriminação das verbas, tá? Se for valores altos. Valores menores, o juiz nem pede essa discriminação porque não precisa comunicar o INSS. Não, tranquilo. Tá, deu para entender melhor. Normalmente, as verbas que são indenizatórias, tá? A gente não precisa comunicar o INSS, não vai incidir INSS. Então, a empresa não vai precisar fazer nenhum tipo de recolhimento nesse sentido. Então, no acordo também, os advogados já conversam, olha, então tá bom, então a gente vai chegar num denominador de 10 mil reais, né? Posso colocar que eu estou pagando dano moral para não incidir INSS? Pode colocar. Porque para o reclamante não faz diferença, aquele INSS não vai vir para ele. Aquele INSS vai para o INSS, então não faz diferença para ele se a reclamada vai pagar ou não, né? Então, normalmente a gente não discute assim, estou pagando isso ou estou pagando aquilo. A gente discute o montante. Qual que é o montante, né? Daquilo que está sendo acordado.
Ô, professora, mas na questão que nem do INSS, nessa situação, não faz diferença na contagem de tempo do vínculo? Não, porque aqui a gente não está falando de um recolhimento de INSS do vínculo. A gente está falando de um recolhimento de INSS do acordo. Então, esse valor de INSS não vai para o reclamante, vai para o INSS. E não muda o tempo de vínculo da Não, pessoa. não muda. Não faz diferença. Não faz diferença. É só questão de imposto, então, no caso. Seria Sim. discussão de questão de imposto. Sim. Entendi. Às vezes, dependendo do valor do acordo, até o próprio reclamante tem que recolher INSS. Então, é só imposto mesmo. Sim, não sim. que vá contribuir no recolhimento dele. Ah, entendi. É claro que, às vezes, a gente tem empresas que não recolhem INSS. Aí é um outro departamento, né? Aí muda a discussão em si. Aí a gente faz o acordo pedindo para que a empresa faça o recolhimento. Então, existem vários tipos de acordo. Eu já fiz acordo, por exemplo, onde a empresa nunca recolheu o fundo de garantia, nunca fez recolhimento, né? E aí, no momento do acordo, a gente falou, olha, eu quero o valor do fundo de garantia. Então, a empresa, o que ela fez? Em regra, ela teria que depositar o fundo de garantia. E aí, o que a gente falou? Não precisa depositar, paga o que equivale ao fundo de garantia. Porque eu vou sacar de qualquer jeito, né? Então, paga o que vale ao fundo de garantia. Então, não foi depositado na verdade, você só conta facilitou do na FGTS. questão. Aí facilitou na questão da burocracia em si. Sim, não depositou na conta do FGTS. Eu já tive acordos que foram feitos assim. O recolhimento do FGTS, então entregaram as guias, né, para recolhimento do FGTS, e existia uma diferença de FGTS. Então a gente somou no acordo que estava sendo feito, porque se eu fosse aguardar a empresa depositar para que eu pudesse sacar, ia demorar muito. Então, a gente viu qual era o valor da diferença e fez o pagamento no próprio acordo da diferença do FGTS. Entendi. Então, a transação ela serve muito para realmente um acordo sobre tudo, né? A transação é um acordo. Sobre qualquer coisa. É interessante. É interessante. Sobre qualquer coisa. Mas, beleza, ficou claro. Obrigado. Nada. Alguém mais tinha me chamado? Não? Então tá bom. Desejo a todos um bom almoço de domingo, uma boa semana para vocês. A galera de terça até terça e a galera de quinta até quinta. Bom fim de semana para vocês, bom descanso, estudem e até a próxima semana. Beijos para vocês.